para ajudar a salvar vidas, ajudar a achatar essa curva de mortes e também de casos diagnosticados. E, infelizmente, é isso que a gente está vivendo aqui. Ninguém quer isso. O Ministério Público de Pernambuco divulgou agora há pouco o ranking das 5 cidades que estão com maior índice de isolamento social. A gente precisa também mostrar os bons exemplos para inspirar. Então tá, aqui, levantamento feito ontem, tá? Recife, em primeiro lugar, com 55,5%. Olinda aí, ó, bem pertinho, 55,4% dos moradores em casa. Itamaracá, 53,3%. Camaragibe, 52,5%. Paulista, 52,3%. Lembrando que as autoridades consideram aí um índice ideal, 70% de isolamento. E aí a gente vê dos 5 municípios com essas medidas mais restritivas do governo do estado, aparecem aqui entre as 5 melhores apenas Recife, Olinda e Camaragibe, ficando de fora Jaboatão e São Lourenço da Mata. A gente vai conversar agora com a Daniele Fonseca, que ela está com o Procurador-Geral de Justiça, para conversar sobre esse ranking, que ainda tem aqui, ó, os piores índices. Tuparetama aparece com 29,5%. E mais uma vez aparece aqui para a gente também Fernando de Noronha, com 22,2%. Chama a atenção esse índice assim ruim, porque os cuidados de isolamento valem para todo o estado, não só nessas 5 cidades, mas também lá. Fernando de Noronha, que a gente há pouco mostrou que havia zerado, né, os casos da Covid-19 e que está sendo investigado novos 5 casos por lá, ainda sem confirmação, viu, gente? Vamos então conversar com a Daniele Fonseca para saber quais são os critérios usados para que o Ministério Público chegue a esses índices, Daniele. Vamos lá, Clarissa. A gente convidou aqui para essa entrevista o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Disseu Barros, para conversar sobre esse assunto com a gente. Os critérios que vocês levam em consideração para dar essa classificação dos municípios entre maior e menor índice de isolamento social. Bom dia para o senhor. Bom dia. É um cálculo muito simples, eu vou explicar de forma muito simples também. Nós temos uma ferramenta de alta tecnologia, que ela tem todas as ruas de Pernambuco e todas as casas, mapa. E aí nós não localizamos nem pessoa, nem número de celular, mas nós localizamos a frequência do celular. Então tem vários pontinhos vermelhos das ruas e das casas. E aí o aplicativo faz um cálculo com os pontinhos que estão na rua e dentro da casa. Agora, qual é a relação que vocês fazem desse percentual que foi divulgado aí agora? A Clarissa disse alguns deles, as cidades que estão apresentando maior índice de isolamento, as que estão apresentando menor em todo o estado de Pernambuco. Qual é a relação disso com o chamado lockdown, né? A restrição que está sendo mais rigorosa, principalmente aqui em Recife e outras 4 cidades da região metropolitana, desde o último sábado? A primeira leitura que a gente faz hoje, que nós amanhecemos com um índice preocupante, né? Recife foi a primeira capital do Brasil, na segunda-feira com 66,1, baixou para 55,5, ou seja, 10%. Pernambuco 59,9, baixou para 49,8, 10% também. Toda a comunidade científica ela fala numa só voz que o índice ideal é 70%. Então, se a gente não chegar a 70%, nós estamos perdendo a guerra para o coronavírus. Como é que esse índice feito por vocês, de acordo com esse estudo, ajuda e interfere nas decisões do governo do estado em relação às limitações, às restrições mais severas? Ele vai interferir da seguinte forma. Exemplo, Recife hoje precisa aumentar o nível de isolamento social em 14,5%. Pernambuco precisa aumentar em 20,2%. Daqui a 12 dias vai acontecer 3 coisas. Nós vamos relaxar o isolamento social, ou nós vamos prorrogar, ou vamos ter que tomar medidas mais rígidas, porque precisa ainda aumentar muito o isolamento social. Que foi, inclusive, o caso de Fernando de Noronha, né? Clarissa chamou bem a atenção lá no estúdio. Nós dois estávamos conversando aqui sobre isso, que até o domingo, Dia das Mães, eles estavam lá vivendo lockdown, zeraram os casos de doentes na ilha, já surgiram novos, mas a gente vê aí que aparece como na última colocação do ranking de Pernambuco inteiro. O que pode ter acontecido lá, doutor? Fernando Noronha, de um bom exemplo, se tornou hoje de manhã um péssimo exemplo. Ou seja, ele
conseguiu um índice de isolamento social em primeiro lugar em Pernambuco, zerou o número de casos de contaminação e aí houve um relaxamento total. Até que parece que ontem todo mundo foi para a rua comemorar. E isso causa um risco muito grande. Porque qualquer tipo de relaxamento, né, tem que ser progressivo. Você não pode acontecer como Fernando de Noronha, que não tem mais nenhum caso de contaminado na segunda-feira, no domingo, e amanhecer com o índice de pior colocação de Pernambuco em isolamento social. O que nós estamos fazendo a leitura é que vai piorar daqui a pouco Fernando de Noronha. O que a gente pode falar em relação a outras cidades do interior? No interior nós temos cidades melhorando, mas é necessário que toda a população de Pernambuco entre no site do Ministério Público e acompanhe diariamente esses índices. Cobre do seu prefeito, porque o governador pode decretar o lockdown, o bloqueio total, mas o prefeito também tem autonomia de cuidar da saúde da população do seu município. Eu assinei na semana passada, Daniela, o pior documento da minha vida. Foi recomendar que todos os prefeitos de Pernambuco aumentem o número, a capacidade e a densidade do seu cemitério. Isso é horrível para a gente, porque a gente não pode permitir que aconteça em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Manaus, empilhamento de caixões, que isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. Então é preciso que a sociedade pernambucana tome consciência que hoje 40% de irresponsáveis, eu vou usar essa terminologia, 40% de pessoas estão contribuindo para a propagação de vírus e de morte no estado de Pernambuco. É preciso ter essa consciência. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelo alerta que o senhor deu, né? Porque as pessoas precisam abrir os olhos em relação a isso. A gente respondeu bem aos primeiros dias de lockdown aqui no Recife e outras cidades, mas como a gente vê aí, de acordo com o percentual, já teve queda no índice de isolamento social das pessoas. Fica aí o alerta, o apelo para todo mundo. Clarissa. Francisco Dirceu Barros, Procurador-Geral de Justiça, nos traz, Dani, aí um soco no estômago, né? É uma outra visão de tudo isso que a gente está vivendo. Assinar um documento para ampliar capacidade de cemitérios é tudo que a gente não quer neste momento de tanta tristeza já que a gente está vivendo. E falando um pouquinho mais de Fernando de Noronha, lembrando que a ilha segue fechada para o turismo, apenas moradores que podem ter acesso, então, à ilha, isso por tempo indeterminado. Imagens ao vivo da ilha, que teve aí 28 casos, né, de moradores infectados, todos tiveram cura clínica, mas 5 casos suspeitos ainda seguem sendo investigados. Foram na sexta-feira que foram feitos esses novos testes. Até o momento, o resultado não foi divulgado pela administração da ilha de Fernando de Noronha. Vamos falar mais.